Salve, salve família, que é Claudício Andrade, DDI Podcast. Que honra mais uma vez estar entrando no seu lar. Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós temos um encontro aqui às 20 horas. Meu muito obrigado. Se você é novo no canal, eu quero te pedir se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Conta muito pra gente o seu comentário, né? O seu feedback. Isso mesmo. Se você já veio aqui como convidado, meu muito obrigado, né? A todos os nossos convidados, né, que já participaram nesta bancada. Você faz parte também dessa história. Você que ainda não veio, mas que ainda há de vir, meu muito obrigado antecipadamente. É isso mesmo. O objetivo do DDI Podcast é ser vida em outras vidas, né? Do que adianta a gente só conversar e não inspirar outras vidas. Eu tenho certeza que você vai ser inspirado, impactado com o bate-papo de hoje, né? Como tantos outros que assim impactaram a sua vida, né? E a vida sua, que é novo no canal, tenho certeza, vai marcar sim a sua história a partir deste momento. Tenho certeza, esse convidado que veio aqui, está conosco, tem uma história de vida incrível, surreal. O intuito do DDI Podcast é você olhar para cá, eu sempre costumo dizer isso, e dizer, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também hei de conseguir. Eu também posso conseguir. Então, meu muito obrigado. Mais uma vez te peço, se inscreva, compartilhe e comente, para que mais vidas possam ser impactadas. No último mês, passaram pelo nosso Instagram, né? Uma das nossas redes sociais, uma apenas, mais de 9 milhões de pessoas. Isso é muito bom. Então, graças a Papai do Céu e a você também. Estou aqui com ele, uma figura ilustre, marcante da nossa cidade, da nossa sociedade alagoana, quiçá do Brasil, é isso mesmo, doutor André Valente. Boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo. É um prazer, é uma honra estar aqui. Meu carinhoso DDI. Boa. Diesel, muito bom. Coisa boa. Doutor, e parabéns pelo trabalho, que é bom. realmente inspirador. As pessoas que têm vindo aqui, a gente sempre tira uma lição e uma inspiração mesmo. Parabéns. Coisa boa. O senhor é médico, né? E a gente sabe um pouquinho da sua história, das suas vivências. Inclusive, estávamos aqui, eu falei para o senhor em off, com o doutor Lucas Barros, né? Grande médico, né? Ortopedista pediátrico, grande cirurgião. E ele falou também do senhor aqui, quando a gente estava aqui nos bastidores, comentamos bastante. O senhor é uma inspiração para muitas vidas. Mas, ainda que saibamos quem é o senhor, quem é o doutor André Valente, queremos ouvir do senhor, quem é o doutor André Valente? Olha, o André Valente é aquele cara guerreiro que sempre está pensando positivo, que nunca desiste e que tenta impactar pessoas. Eu sempre tento mexer positivamente com pessoas. Eu guardo parte do meu tempo, assim, eu tenho muita vontade, né, de estar ali com o próximo e estar tentando mexer de alguma forma positivamente. Isso me deixa com muita, assim, sabe como uma luz entra em você, né, e algo maior acaba tocando. E é o André Valente, pai de 4 filhos, médico, empresário, um cara que gosta de viver, viajar. Então eu tenho essas vivências, né, de vida. É um cara que está sempre buscando coisas novas, se atualizando, até porque o mundo está mudando muito rápido e você tem que acompanhar. E tem que também se blindar de algumas coisas, né? A gente tem tecnologia, tem IA, tem tanta coisa aí que você tem que estar acompanhando e ao mesmo tempo também tem que selecionar um tempo para você como pessoa, né? Como ser humano e conexões normais, né? Que não seja só de inteligência artificial ou digital. Coisa boa. O senhor é natural de onde? Maceió. Maceió. Como foi a vivência e a infância do doutor André e como foi a inspiração para ingressar na carreira da medicina? Eu nasci em Maceió em 1974, tenho 51 anos, e era uma época diferente, a época que a escola era mais pública, os carros eram Fusquinha Brasília, Kombi. Eu sou filho de professores, Edson e Márcia, Edson Valente e Márcia Chaves, são grandes exemplos para mim. E sempre que eu já novo, né, e crescendo, sempre eles me falavam, olha, a herança que você vai ter é a educação. A educação vai lhe dar tudo que você quiser. E uma coisa que eles faziam desde cedo também, que me ajudou muito, eles deixavam eu sonhar. Então era um cara sonhador também. Era um cara que, assim, eu tinha essa liberdade. Então eu sonhava em ser astronauta, ser cantor de rock, de banda de rock. Comprei meu primeiro violão, minha mãe me deu, né? Eu tinha acho que 11, 12 anos. Queria ser piloto de Fórmula 1, na época o Ayrton Senna despontando, aí Piquet, Ayrton Senna, tudo isso vinha na minha cabeça. Na parte médica, assim, eu não pensava nessa época em ser médico, não.
A medicina veio um pouco mais tardio, quando eu tinha 16 para 17 anos. Foi quando eu estava passando para o terceiro ano científico, na época, e tinha que escolher um curso. E essa época, assim, essa passagem da minha vida dos 13, 14, né, até os 17 anos foi muito importante. Um fato antes de eu escolher a medicina, assim, marcou, e eu tenho certeza que ali guinou minha vida. Foi algo que guinou realmente. Foi uma decisão que eu tomei que refletiu até hoje na minha vida. Então, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, meus pais, meu pai trabalhava na Escola Técnica Federal de Alagoas, ETFAL, antiga ETFAL, que hoje é IFAL, né? IFAL. Foi Cefet. Grande Instituto Federal, né? Isso. E, assim, eu cresci ali, então eu vi os primeiros computadores, eram os computadores Cobra, que o disquete era do tamanho de um LP, assim. Era engraçado, aqueles com fita, aqueles cartão de perfurado. Eu já vivia ali, né? Então, quando eu cresci ali com os professores, meu pai, você vai estudar aqui na ETFAL. E aí eu prestei para o curso, na época, tipo um vestibularzinho, né? Para eletrônica. E eu passei, comecei a mexer com eletrônica, soldando lá, tal, achava massa, muito massa. E no outro ano, meus pais foram morar em São Paulo, em Campinas, para fazer mestrado. Na época, antigamente, você fazer mestrado tinha que se deslocar. E doutorado você tinha que fazer fora do país. Era uma época bem diferente. Isso daqui de 80. E lá eu passei no colégio da Unicamp, chamava Cotuca. Era um colégio, assim, de uma estrutura. Foram os primeiros computadores que eu vi, 386 e 486. Já da Pentium na época era coisa assim, tinha fibra ótica, pra você ter uma ideia, uma coisa que era, década de 80, você vê isso, era algo inimaginável para mim. E era o 486, que é esses computadores que a gente vê hoje com teclado e aquele tubo, né, que virou comum, mas na época ele ficava numa sala isolado, era como se fosse um supercomputador. Então era essa escola que eu vivia nessa parte do rumo técnico e de eletroeletrônico, aprendi a fazer programação, TI e tal, estava indo por esse caminho. Só que eu vi, caramba, o que eu quero para minha vida, eu sempre pensava mais além da profissão. Eu pensava assim, o que eu queria ser, o que eu queria ter, onde eu queria viajar, conhecer os Estados Unidos, queria ter casa boa, eu queria ter, sabe, eu queria ter uma vida maior. Eu me vi em algo maior. E aí eu olhava para a solda lá, né? Eu via lá os componentes, os caramba aqui, eu não vou ter essa vida. Assim, veio aquele estalo para mim com 13, 14 anos. Aí eu cheguei pro meu pai, eu tive coragem. Pai, eu não vou continuar. Eu sei que eu prestei curso, eu tô no melhor, onde eu tô, o melhor do Brasil. Mas não é isso que eu quero. Então eu tive coragem de deixar isso aí. Então foi onde eu guinei. Meu pai e minha mãe ficaram pé da vida. Ficaram assim, pensando assim, meu filho tá se acovardando, né? Tá errado. Ele tá na Unicamp, aqui tá no centro. E eu decidi voltar, eu estava em Campinas, voltar para Maceió. Eu estudei em colégio normal, né, colégio sem ser técnico, então pagava física, química, biologia, que o curso técnico era um pouco diferente na época. E aí eu fiz terceiro ano. Quando foi no final desse ano, eu disse, pai, mãe, eu quero voltar para Campinas. Aí elas ficaram felizes, né? Mas por quê? Porque eu quero fazer o terceiro ano aí, porque eu sei que aí o preparatório para vestibular é top. E eu vou me preparar, e quando eu chegar mais perto no final do ano, eu vou escolher o curso que eu vou fazer, eu vou passar. E aí eu fui, e assim, sempre tive essa convicção. Quando chegou os 6 meses finais, eu fiz, em meio do ano, engenharia mecatrônica em São Paulo, na Escola Paulista de Engenharia lá. E passei. Mecatrônica, era mecânica eletrônica, trabalhava com robótica. Só que aí eu lembrei da questão da soldinha, lá, dos componentes, não vou. E aí eu tive de meio do ano até o final do ano para escolher. E começou aquela pressão. A engenharia, aí comecei a pensar em algo sempre na área de exatas, né? Quando eu cheguei no final, sabe de uma coisa? Eu vou fazer medicina. Porque eu não entendo como é que o cara pega, abre uma pessoa, passa lá o bisturi, mexe lá dentro, conecta as coisas, fecha e dá certo. Então eu quero fazer cirurgia, eu quero entender como é que se opera. Então eu vou fazer medicina por isso. E me inscrevi no vestibular de medicina e passei. Então eu não fiz por uma inspiração em outro médico, por uma paixão anterior, não foi isso. Eu escolhi, foi uma decisão que hoje até é muito precoce e covarde, você pegar uma criança de 17 anos e perguntar para ela assim, como se estivesse no esquadrão de fuzilamento, o que é que você vai ser para o resto da sua vida? Escolha, né, a sua profissão, agora com 17 anos você vai ser para o resto da vida. Isso é algo muito forte. Com meus filhos eu tentei fazer algo diferente. Olha, não tem que ter pressa, não precisa passar no vestibular logo.
Porque nessa época que a gente não passava, você saía do terceiro ano. Se você não fizesse nada, você vai ficar em casa, todo mundo perguntava, seu filho faz o quê? Tá fazendo o quê, né? Virava o quê? O vagabundo, entre aspas, né? E aí, ninguém aceitava isso. Então não podia. Hoje, eu espero que os pais tenham outra mentalidade, que dê aquele gap year, aquele ano de pensar um pouco mais. Não ir naquela dessa precocidade, né? Porque muita gente acaba se frustrando depois. Tão precoce ali naquela escolha e depois passa 4, 5, 6 anos e desiste. Da própria medicina, eu vi colegas meus que estudaram comigo e desistiram da medicina. Então, assim, é algo que era muito precoce na época. Escolhi medicina, me apaixonei por ela. E, assim, aí virei uma dedicação imensa. Então, foi algo assim que veio, eu me apaixonei e depois eu amei, eu amo. Eu amo de verdade mesmo. Então, foi assim que eu me tornei médico. Coisa boa. Quais foram os percalços no curso de medicina? Olha, eu casei muito cedo, né? Então, eu já estava no segundo ano casado com filho. E aí eu tinha que estudar e tinha que dar conta da família. E tinha que honrar aquilo ali, né? Aquele processo. Não foi um peso, foi uma responsabilidade que eu tinha que dar certo. Então eu me senti assim, sabe aquele atirador que só tinha uma bala no revólver? Era eu. Então eu não tinha outra possibilidade de errar, não tinha, eu tenho que dar certo, tenho que responsabilidade do meu filho, minha filha, né, que hoje é médica, neurologista, está com 30 anos e 30 anos. E então isso foi uma coisa que não foi fácil. A medicina naquela época, eu fiz federal, não era um curso fácil também, porque você tinha o volume de, se você estuda num colégio 10 páginas, na medicina você vai para 100, 200, né? Muda o volume. Eu logo tive o segundo filho, que foi o Luiz Arthur, hoje que é arquiteto também. Então tudo isso foi, mas eu fui me adequando, tá certo? Eu tive muita ajuda, sempre fui muito ajudado. Isso é algo que é importante. Eu não vejo ninguém chegando longe ou chegando em algo grande sozinho. É muito difícil. Você tem que ser ajudado. E eu agradeço a todo mundo que me ajudou. Meus familiares, meus pais, meus tios, minhas tias, parentes, amigos, meu ex-sogro, sogra, sabe aquela. Todo mundo convergiu ali. Não, esse cara aí tem algo a crescer, ele tem algo. Vamos apostar nele, vamos dizer assim. E todos me ajudaram. Então, isso eu agradeço muito, essa fase. E por mais que tenham tido dificuldades, assim, foram superadas e eu não lembro de nada traumático ou difícil demais nessa fase. E aí veio depois logo a questão da escolha da especialidade, né? Que também foi algo que eu... Passou quantos anos? São 6 de faculdade, né? Certo. Aí depois você vai mais para 3, no mínimo, de residência. Aí depois você tem a subespecialidade e vai fazendo. Nunca para, na verdade. Né? É a escolha pela especialidade. Aí eu queria fazer cabeça e pescoço, porque eu passei 3 anos com um cirurgião de cabeça e pescoço, que era o Antônio Mário. É uma referência no estado de Alagoas. Era um cara brilhante, assim, um cirurgião diferenciado da Santa Casa. E eu sou cria da Santa Casa. Né? Eu fui tudo lá. Então, na época de estudante, eu vivia lá com ele e eu queria fazer cabeça e pescoço por causa dele, que me inspirava. E para fazer cabeça e pescoço, ou você fazia cirurgia geral e depois ia para cabeça e pescoço, ou fazia otorrino e depois ia. Aí eu entrei na otorrino. Chega na otorrino, era uma especialidade que eu não conhecia, porque na faculdade a gente via pouco. Era uma especialidade que era muito pouco vista. Era mais para ver dor de garganta, passar antibiótico, corticoide e pronto. Eu não via o que era especialidade, o brilho da especialidade. E aí quando eu cheguei lá, que você tinha que operar o ouvido, um microscópio, que você não tocava nada com a mão, era tudo com pinça. E sabe aquele grau de dificuldade, de proximidade das coisas. O cérebro está aqui, nervo facial, o 6,5 não sei o que, tá. Caramba, isso aqui é desafiador. Aí eu comecei, me apaixonei de novo e aprendi a amar o otorrino. Aí base de crânio, então, aí eu vi aquelas cirurgias para mim muito difíceis, né? Caramba, acho que nunca vou fazer isso, né? Aí depois começava a dar um pulo para cá, para lá, tal. Daqui a pouco eu estava fazendo aquilo que eu achava impossível. Então foi isso que eu fui crescendo. E aí quando veio a otorrino mesmo, eu decidi abraçar ela, desistir da cabeça e pescoço. Até faço coisas de pescoço pela minha formação, que eu acabei fazendo 5 anos de cabeça e pescoço no final. Mas assim, eu faço tudo voltado para otorrino, que é ouvido, nariz e garganta, né? É mais isso. E assim, hoje, por exemplo, na parte de ouvido, só tem basicamente 3 cirurgiões de ouvido no estado, eu sou um dos 3.
Então foi uma fase assim que eu me dediquei muito ao ouvido, que eu via essa parte desafiadora. E aí acabou que, historicamente, no Brasil, as outras gerações não foram para o ouvido. E hoje está em escassez, né? Tá uma área que é preocupante. Porque você não vê sucessão de cirurgiões como tinha antigamente. Eu tive a sorte de ter grandes mestres em otologia, do estado de Alagoas, Marcos Melo, Eliette, Daniel, foram grandes referências para mim, mas também fora. Dr. Nelson Caldo, Silvinho, também, que é filho de Nelson. Assim. Então, várias pessoas que a gente conseguiu ir somando, sabe? Conhecimento e eu fui aprendendo técnicas diferentes e aí eu me encaixei bem. Isso aí. Coisa boa. Com quantos anos foi a primeira cirurgia? Primeira cirurgia de otorrino foi com 20, que eu fiquei sozinho, foi em 99. Com 24 anos. 24. Como foi a sensação da primeira cirurgia? Eu olhava assim para o campo, aí eu olhava para o lado, meu professor tinha saído da sala, o anestesista também saiu da sala, ficava só de olho ali do lado de fora, e eu tinha que resolver. E aí veio a mesma sensação de quando eu tive meus filhos. Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que sair daqui com isso resolvido. Então eu fui lá e fiz. Tem que fazer, não tinha outra opção. E aí quando eu terminei, né, que dá aquela sensação de alívio, caramba, eu consegui, aquilo me deu muita força. E o pessoal veio, olhou, tal. Foi bom. Aquela, né? Foi bom. Depois eles falando comigo, assim, até do orgulho que tinha Porque a cirurgia do otorrino tem um detalhe. Por exemplo, você está operando aqui a amígdala direita, então você vai tracionar a amígdala direita com a mão esquerda e cortar com a mão direita aqui, vamos dizer, o bisturi. Quando muda de lado, você vai tracionar com a direita e cortar com a mão esquerda. Então, esse cortar com a esquerda que começa a dificultar. Se você é destro, para você cortar com a esquerda, você tem que treinar. Ouvido direito é uma posição, o esquerdo é outra posição. Entendeu? Tem os lados. Então, o que você faz com a direita, você tem que fazer com a esquerda. E aí eu tenho que estar treinando. Eu aprendi uma técnica com um cirurgião plástico, que era a técnica de piano. Que você tinha que tocar aqui com os dois dedos pulando um aqui. Aí fazia assim e assim. E eu fazia isso muitas horas por dia, até conseguir. Pronto. Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu comecei a criar habilidade. E aí, quando eu ia para cirurgia, mesmo residente, o cara olhava e disse, caramba, esse cara tem muito, como é que chama? Tem muita habilidade, esse cara já nasceu com isso. Na verdade, eu treinava pra caramba. E outra coisa que eu dava plantão também para me sustentar, que era de madrugada, à noite, né? Num hospital, que era o Zé Carneiro, antigo Zé Carneiro. E lá tinha um laboratório de otorrino com peças anatômicas. Aí eu passava a noite toda dando plantão, quando dava folguinha para lá operar, a peça anatômica. Aí direto, sábado, domingo lá, operando. Quando chegava na segunda para fazer qualquer cirurgia, eu já estava quente, né? Eu já estava ali naquele hábito. E isso aí tudo foi me ajudando muito. Coisa boa. Tem muitos jovens que estão nos assistindo e o campo da medicina, a área da medicina, o curso de medicina, ele é muito desejado. É ansiado por muita gente. Entretanto, muita gente cursa, ou melhor, tenta cursar e não consegue. Outros até chegam a cursar e desistem. Isso. Então eu queria que o senhor deixasse um conselho aí para aqueles que galgam o curso de medicina. O senhor aconselhasse aí, porque cursar medicina não é um ato de brincadeira. Não. Né? Não. E traz muitas né? responsabilidades. Principalmente porque lida com vidas, né? E como você bem falou, nenhuma profissão. Mas em especial medicina, porque também lida com vidas, né? E aí eu queria que o senhor desse um conselho para essa garotada que galga aí cursar medicina, né? A primeira coisa, se você vai escolher sua profissão, busque algo que você realmente se identifique. Não dá para você ir lá de qualquer jeito, né? Assim, na época, quando eu escolhi, eu vi ali uma justificativa e eu fui atrás daquele porquê. Ninguém vai fazer vestibular Enem, no caso hoje em dia, achando que você já tem uma experiência porque vê um médico. Não, você vai passar por aquilo. Tem coisas que só você sabe quando você passa. É assim para ser pai, é quando você assume um cargo público, será uma prefeitura, uma secretaria, ou aqui são experiências. Então, você tem que passar. Agora, quando você está na faculdade, iniciou a faculdade, você viu que está indo bem, deu jeito, tá gostando, está amando o que está fazendo, continue. Se você vê que não é algo que não é para você, não vá continuar isso porque a sociedade pede, ou porque a família pede, ou porque o pai impõe, isso não existe. Né? Você tem que fazer... Lembre que a sua vida é mais do que a sua profissão, mas a profissão está muito embutida nela. A nossa vida, a minha vida não é medicina.
né? Eu fiz a medicina, é minha profissão, eu me sustento dela, eu vivo isso no meu dia a dia, até porque se acontecer alguma coisa aqui ou em qualquer lugar, eu como médico eu vou atuar, como você também como comunicador, como um padre, como um engenheiro, se houver necessidade, é claro que a gente vai atuar e que seja onde for. Mas a nossa vida é mais do que isso, é muita coisa, né? Então, assim, não é obrigado a você... por exemplo, na minha época, quem fazia matemática estava em maus lençóis financeiramente. Ah, porque fez matemática, pronto, tá ferrado. Né? Não tem condição nenhuma. Porque o pessoal já avisava, eu via muita isso, vou fazer isso, aquilo outro, porque dá dinheiro. Jamais, jamais, jamais coloque essa intenção no dinheiro. Até porque o dinheiro, que é uma consequência do seu trabalho, né? Ali é uma ferramenta social que você vai receber aquilo ali em troca do seu trabalho. Se ela não vier de uma forma boa, saudável, que você realmente gosta do que está fazendo, aquilo ali vai virar um peso no inferno. Vai virar uma coisa que é como se tivesse um deserto cheio de bilhões de dólares e não serve de nada. Você queria o quê? Um copo d'água. Então é né, muito distinto isso. Então não vejo isso. Agora, assim, você tem o direito de ter algo maior. Eu quero ser rico. Tem. Seja. Né? Hoje você tem uma coisa assim que eu acredito muito nisso, né? Que está escrito na Bíblia. Você vai lá em Mateus 7, versículo 7. Pede que receberá. Busca que encontrará. Bate na porta que a porta se abrirá. Como é que o filho pede a um pai uma maçã e ele dá uma serpente? Imagine Deus, né? Todo poderoso que dá tudo. Então peça. Não precisa fazer medicina, não precisa ser dono de posto de gasolina, não precisa. Não, peça o que você quer, construa. Agora, dentro do contexto, se você quiser fazer um bem social, exerça algo na sociedade que faça a contribuição. É aquilo que você está fazendo aqui. Não adianta você fazer... Eu vejo hoje a vida com 5 pilares. O pilar físico, pessoal, você como saúde, a sua saúde. O financeiro. E aí você tem o mental, que a cabeça é um guia muito forte, que dá muita coisa para a gente e derruba muita gente também. E aí tem o lado espiritual e o lado social. Não adianta você ter uma saúde de ferro e não ter paz financeira, não ter condição financeira. Não funciona. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde. Também não funciona. Você ter saúde, ter dinheiro, mas não ter uma mente boa, não adianta nada ter esses dois primeiros. E se você tiver saúde, dinheiro, uma mente boa e não acreditar em Deus, você não é digno desses 3. E vamos dizer que você tem os 4. Deus, você é temente, então você tem uma mente boa, tem dinheiro e saúde. Se você não socializar, também não é merecedor. Então aqui você está fazendo um papel muito importante, que é o da socialização, da inspiração. Parabéns, CDI. Assim, eu vejo esses pilares. Então, se você se encaixar em qualquer que seja a profissão, aí já é a dica que eu vou dar para você jovem que está começando. Se você se encaixar, não importa qualquer profissão, nesses 5 pilares, eu tenho certeza que você vai dar certo. Tenho certeza absoluta. E peça que o pai dá. Peça com força. Né? Boa, com muita boa. fé e confiança. O senhor bem falou aí sobre a questão de Deus, e aí eu quero trazer esse tópico para a nossa fala. A ciência, ela é muito pelo racional, mas existe também o emocional, onde traz a fé, a religiosidade e tal. Eu queria ouvir do senhor qual a relevância de Deus num ato cirúrgico. É muito grande. Na medicina, de uma forma geral, na nossa vida é muito grande. Eu já ouvi, né, médicos que falam que não acreditam em Deus. Eu tenho certeza porque eles não têm tanto tempo de vida na medicina. É por isso que eles não acreditam. Porque quem já viveu muito a medicina, eu tenho certeza que acredita, que já viu muito milagre e precisou muito dele. Eu já comecei muita cirurgia que Deus terminou. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Você pega um ato cirúrgico ali, tem hora que você... Meu Deus... Por mais que você saiba toda a técnica, você é o especialista, você é o topo da pirâmide ali, chega uma hora que anatomicamente a situação não é fácil. E as coisas vão se abrindo e clareando assim que você não sabe nem como aquilo aconteceu. Eu sei, foi Deus no caminho ali. Foi Deus fazendo aquilo que você já não sabia mais fazer. Então isso é um processo que se você pegar uma pessoa, pelo menos um médico, e disser, eu não acredito em Deus, ele não tem experiência suficiente para falar sobre isso. É só, assim, é isso que eu vejo. Então, muitas cirurgias eu passei, eu vi muitos milagres, muitas respostas pós-operatório também. Não é só o ato de cirúrgico, é você ter o resultado depois. Então, Deus iluminar a sua cabeça para dar o diagnóstico correto naquela hora de
tem hora que é desespero, a urgência, a emergência. Por mais que quando tem um ato de urgência e emergência, eu paro, penso poucos microsegundos ali, dou um passinho para trás, eu observo para depois agir. Mesmo com essa frieza, tem hora que a situação é muito difícil, é complexa. Tem muitas alternativas ali que você tem que sanar. Tem que ter a cabeça firme, por exemplo, numa urgência, né? Você tem que ver a via aérea primeiro, depois tem os protocolos, mas na hora do vamos ver, não é fácil. Não é fácil. Então você está ali naquela situação, tem hora que Deus está ligando. Eu não tenho dúvida disso. O que diferencia uma urgência de uma emergência? O ato de urgência e emergência, assim, você tem a emergencialidade, né? No sentido, por exemplo, você tem um apendicite. Então, apendicite, você está lá com a dor, você tem que ir para um serviço de urgência e emergência, mas ali não está eminentemente numa situação de morte. Então, você tem um paciente que teve uma ruptura de uma artéria grave num acidente, então ali ou você atende imediatamente ou você tem a situação de morte. Então, aí vai diferenciar a urgência da emergência. Então, você tem aquela situação que tem um grau de emergencialidade, mas há um tempo para que você possa evoluir. E tem aquilo que você não pode esperar. Então, por isso que é de urgência e emergência. Então, você vai ter ali e vai ter os graus de diferenciação. Não sei se você já viu lá, era azul, amarela, sim, laranja, vermelho, sim, né? Daqui a pouco tem roxa, não sei, sim, o quê, tal, preta, tal, tudo que é situação. Mas, assim, é nesse sentido. Então, hoje em dia tem você chega num serviço de atendimento de urgência, por exemplo, você tem a pré-hospitalar, que é o SAMU, né? Então, ali é iminente, geralmente tem uma iminência de diferenciação. Por exemplo, tem a unidade básica, que são para as emergências mais, né, mais corriqueiras, você tem aquelas que você tem que ter o suporte médico avançado. E aí depois quando você vai para o hospital, a mesma coisa. Então essa situação tem que ser bem diferenciada. Qual foi a cirurgia do senhor que mais tempo durou em horas? Minha que mais tempo durou foi uma mastoidectomia, que é uma cirurgia que você abre esse ossinho aqui. E essa paciente tinha uma tumoração que estava em cima de um vaso aqui, chama seio sigmoide, e comprometia, ele ia muito para dentro desse osso, que chama um osso que ele é muito denso, é petroso, então ele é como se fosse afunilando, mas a lesão ia até lá embaixo, ou seja, para dentro assim, da parte interna do crânio, né? E isso levou tempo para ir sangrando e você lá brocando. A cirurgia de mastoide é uma cirurgia que tem o osso lá todo coberto, você vai brocando e vai esculpindo, como se fosse Não tem aquele pessoal que faz descoberta arqueológica, vai com um pincelzinho? Sim, sim. E vai descobrindo lá as estruturas? A mesma coisa na broca. Em média, quantas horas de relógio? Aí essa foi quase 4 horas. Uma cirurgia dessa, normalmente, eu faço 1h30, 2 horas. Tem também tempo cirúrgico, assim, hoje eu opero muito mais rápido. Então, hoje, assim, a minha experiência cirúrgica me leva a fazer cirurgias, porque eu já sei de cima para baixo, baixo para cima, da direita para esquerda, esquerda para direita. Eu já passei muita coisa em cirurgia. Então, tem cirurgia que eu fiz já 2.000 vezes, 3.000, então, assim, um volume alto. E aí você cria tanta experiência, inclusive de intercorrências, que você faz mais rápido. Então, a mastoide, no início, eu fazia 4 horas e pouco, normal, que hoje eu faço 1h, 1h30. Essa, quando eu fiz em 4, se eu fosse no início, eu nem terminava, provavelmente. Mas se eu fosse terminar, era 6, 7, 8 horas, vamos dizer assim. Em contexto geral, são quantas cirurgias em média que o senhor já efetuou? Olha, eu vou para umas 5.000, mais ou menos. Assim, não dá para mais, eu não consigo mais determinar. A última vez que eu fiz um levantamento foi um relatório que o meu sistema antigo de consultório, ele dava um relatório. Então, cada página dava 3, 4, 5, 6 cirurgias, dependendo da descrição. Porque, às vezes, num paciente, você faz 3, 4, 5 coisas. Né? Então, ele coloca lá, no mínimo, tinha 3, 4 pessoas ali, no mínimo, naquela folha. Então, na época, deu 780 folhas, quando eu fiz o relatório. Isso foi em 2014, por aí. Então, já passou 10 anos, né? E o fluxo, assim, já fiz muita cirurgia. O senhor hoje é uma referência, e inclusive, repito mais uma vez, alguns médicos sempre citam o senhor quando vem aqui no nosso podcast. E o senhor também foi nomeado a um cargo de ordem pública, que foi o cargo de... O secretário de Estado de Saúde. Como foi essa escolha, né, essa nomeação? Como foi que aconteceu isso tudo? Na época, foi em 2006, o governador Teotônio Vilela foi eleito.
E aí tinha que montar o secretariado, e o secretariado ele tem uma composição política, que é normal até hoje, sempre foi assim. Então tinha uma cota do PSDB, do PMDB, né? E eu entrei nessa cota do PMDB. Na época eu tinha uma ligação com o prefeito Luciano Barbosa, que é um grande gestor, um grande exemplo aí para todos nós, e me viu como uma figura jovem que poderia fazer uma diferença. Né? É uma pessoa que não tinha, entre aspas, os vícios do setor público, vamos dizer assim, e entendia do SUS. Eu era um cara que era um lutador pelo SUS. Eu sempre me via assim com esse papel social em relação ao SUS, porque toda a minha formação foi pública. Então eu tinha que dar esse retorno para a sociedade. E aí o SUS, quem é SUS mesmo de carteirinha, que aquele convicto, ele está ali brigando, está muito em cima. Então essa fase foi uma fase que eu tive a oportunidade de fazer algo diferente. Eu em vez de criticar, eu estava com a caneta para resolver. Então eu assumir isso aqui. E na época o governador Teotônio me nomeou, foi uma surpresa para todo mundo. Não foi fácil para mim. Eu nunca tinha assumido um cargo de tal magnitude, de uma expressão nacional. Eu tinha 32 anos, era jovem, e eu me dediquei bastante. A gente conseguiu, na época, descentralizar os recursos da saúde, que eram muito hospitalocêntricos, eram envolvidos basicamente em poucos hospitais. A unidade aqui do Agreste era uma unidade pequena, e a pouca verba que tinha para cá, na época o teto daqui era 500 mil, tinham tirado 200, só tinha 300 mil de teto para cá, que não era nada. Era uma unidade assim, que sem condição nenhuma, era a minha unidade de saúde, que eu era concursado na época, e essa verba foi alocada toda na antiga Armando Lage, lá em Maceió. A gente conseguiu transformar a Armando Lage no hospital HGE, que hoje é o HGE, conseguiu duplicar aqui na época já a unidade de emergência do Agreste, abriu o Hospital de Santana, foi uma coisa também, foi um feito na época, que era um hospital que estava construído, mas não tinha equipamento, não tinha nada. Conseguiu descentralizar as bases do SAMU, que só tinha Maceió, e a de Arapiraca, que era engraçado, tinha 4 meses de aberto, o prédio não pagava um aluguel, aí o dono do prédio queria tomar o SAMU, o prédio do SAMU, as ambulâncias todas quebradas, os funcionários e os médicos e os motoristas socorristas, todos os funcionários estavam há 3 meses sem receber salário. A farda que eles usavam, que eles tinham comprado, eles tinham amor de estar ali no SAMU. Era uma coisa assim, impressionante. Não tinha gerador, não tinha o disque cair em Maceió, o disque do 190, né? Do SAMU. Não sei se agora é o 90. O 90 é a polícia. Polícia, 92, o 92, 92, isso aí. E aí, tudo isso a gente foi pegando, foi consertando, foi resolvendo. Não se faz nada como, de novo, sozinho. Eu peguei o corpo técnico da própria secretaria, as pessoas com boa vontade, e coloquei nos cargos comissionados. Eu não botei pessoas de fora, porque eles já sabiam a solução. A própria equipe técnica da secretaria, as pessoas que já estão ali há muitos anos, elas sabem. Elas só não tiveram a oportunidade de fazer o que elas sabiam fazer. Aí eu dei essa oportunidade, a gente conseguiu. Tem um programa que existe até hoje, que é o ProHosp, que é um programa que você dá recursos para a rede privada, para a rede filantrópica, tirar aquele paciente que está na unidade de emergência, que está no HGE, e colocar nos hospitais para o tratamento secundário, de neuro, cardio. Abrimos a unidade de transplante, que não funcionava. A parte de atendimento à gestante, o PSF também, conseguimos dar recursos para todos os municípios de PSF. A farmácia básica, que era uma coisa simples, mas o Estado não passava recursos para os municípios. A farmácia básica, uma coisa obrigatória. E aí foi feita, e outras coisas que a gente foi fazendo. Enfim, o que era para ser um jovem médico que ia passar 2, 3 meses e sair, eu passei 2 anos. Aí depois de um 3º ano, eu disse, governador, não dá mais para mim. Eu tinha uma condição. Imagina, eu era um bom pai, um bom médico, um bom empresário, era um bom tudo. No 2º ano eu era péssimo tudo. É ladrão, não sei o quê. Então, assim, eu acabei perdendo muito, muito do meu patrimônio pessoal, da minha condição financeira. Chegou no 3º ano, governador, infelizmente não dá mais para mim. Aí eu saí, eu já tinha feito o que eu podia, eu estava no meu limite mesmo, aí o governador entendeu e houve a continuidade do projeto lá. Coisa boa. Todas as pessoas que ouvem o nome Dr. André Valente sempre lembram de um fato que aconteceu na vida do senhor, e muitos até dizem, é um verdadeiro milagre.
E eu queria aqui que o senhor contasse o que aconteceu na vida do doutor André Valente para hoje o doutor André Valente ser um milagre. Pois é, eu e Deus de novo. Eu estava, isso em 2014, eu estava num período não fácil da minha vida, tinha acabado de vir, porque essa sequela da secretaria acabou levando a um divórcio. Então eu me divorciei, então eu estava numa fase aí, 2014, tentando me reconstruir, mas uma fase difícil. E aí onde você acaba perdendo. Uma coisa que eu blindo muito é a minha mente. Hoje, o meu pensamento, a minha mente é muito blindada. Não sei se vocês sabem, a gente só usa 5% do cérebro para pensar. Os 95% restante é um automático, são os hábitos. E esses 5% na época, isso aqui eu estou falando é neurociência, não é achismo, é uma coisa que comprovada. E aí, esses 5% estavam muito conturbados. Então, era um período que eu não tinha. Eu tentava. Eu sempre fui guerreiro. Eu tentava me reerguer, sabe? Fazer as coisas, mas eu não estava com a cabeça boa. Então, as minhas metas de médio e longo prazo tinham se perdido. Eu estava muito assim no dia a dia, só no hábito mesmo, no sobrevivendo da vida. Um pouco afastado dos meus filhos por questões da separação. Então, era uma época muito conturbada. E eu voltando da plantão em Arapiraca, eu estava em Maceió. Tinha sido o aniversário do meu filho no dia anterior. Eu descobri que minha filha tinha batido o carro com perda total. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque eu não sabia daquilo ali. Me contaram depois e eu fiquei muito, assim, muito transtornado, chateado, porque é minha filha, eu tinha que estar sabendo de tudo aquilo ali. E aí, nessa volta, né, nesse período de volta, eu vindo aqui na estrada já perto de Campo Alegre ali, Povoado Mineiro, numa reta, inexplicavelmente, era de dia, assim, estava numa situação bem tranquila. Tranquilo que eu falo, a cabeça não estava boa, mas eu estava dirigindo, o rendimento do carro estava bom. E ele sai à esquerda e eu bato em duas árvores. A primeira, sai o motor e fica pegando fogo, e a segunda acaba de destruir o carro. Posso até passar a foto depois, quem quiser postar. Sim. Quem vê a foto do carro vê que é algo assim, impossível de alguém tá ali, né? Eu sobreviveu aquilo ali. E eu me lembro que eu fiquei preso na cadeira. O cinto de segurança é muito importante no processo, porque ele me grudou a cadeira e fez assim uma capa protetora. O banco do lado direito, ele entrou debaixo desse outro banco, eu subi e fiquei assim. Quando assim, não é que eu dormi, né? Que sai o airbag, que você começa a tomar pé da situação, parecia que tinha explodido uma bomba, assim, e tava os ferros tudo retorcidos, você não via mais carro. A frente do carro não tinha, era matagal, o volante não existia mais, o painel não tinha mais, e aquele buraco e eu aqui entre ferros. E aí eu olhei, caramba, né? Meu Deus. E agora? Mas eu tô vivo. E eu tenho muita coisa que eu tenho que sair daqui. E aí começou a aparecer uma pessoa, outra, tal. Alguns curiosos, alguns querendo pegar alguma coisa, outros querendo ajudar. Enfim, rapidamente as pessoas foram ali se aglomerando e me ajudaram. Eu fiz uma coisa que não é bom fazer, mas eu fiz porque eu estava muito dolorido naquela situação e eu pedi para cortar o cinto. E o pessoal, não mexe, espera o SAMU, né? Espera o SAMU. Eu disse, não, calma que eu sou médico, tá tudo bem, pode cortar. E ali foi uma coisa que eu não pensei como médico, eu pensei como um André, ser humano que estava numa situação assim muito difícil, uma dor insuportável, uma situação muito incômoda, que eu aceitaria até lesar minha coluna para sair dali. Então assim, aí cortou, quando eu caí, não estava com a coluna fraturada, graças a Deus, assim, foi uma coisa que Deus me protegeu ali, de novo. Me botaram nos arbustozinhos, aí veio o SAMU, aí me pegou. Esse SAMU, ele veio de uma cidade próxima, ali, São Miguel, veio para me pegar, só que a unidade não era uma unidade de atendimento avançado, era um suporte básico. Então, ao mesmo tempo, veio outra unidade de suporte avançado, então se encontrou no meio do caminho, e aí a gente veio parar aqui na unidade do Agreste. Na verdade, a princípio, o pessoal queria me levar para Maceió, porque achava que lá ia ser uma condição melhor, questão do hospital. Mas quando eu escutei isso, na época o médico era o Luciano, muita gratidão a ele e a todos os médicos que me ajudaram, e socorrista e todos que estavam ali. Aí eu pedi, cara, pede para a regulação voltar para a unidade do Agreste, porque é minha unidade. Ali é minha casa. E eu voltei, quando eu cheguei lá, não tinha um, nem dois, nem três médicos, não. Tinham todos os médicos.
assim, todo mundo se botando à disposição, querendo ajudar, tal. E veio o Gustavão, né? O Gustavo que é ortopedista. E eu olhei pro meu pé tava preto, aquele, sabe aquele, o hematoma, a minha perna, ela encurtou, né? Porque foi toda esmagada, assim. E o pé ficou da cor desse microfone. E aí eu olhei assim, caramba, Gustavo, ó, eu vou assinar um papel em branco. Faz o que você quiser com a perna. Agora eu quero ficar vivo. Eu preciso estar vivo. Porque existe uma coisa, né, nesses esmagamentos, nessas traumas, é que você tem que definir se você amputa ou se você tem viabilidade. Mas na dúvida tem que amputar, porque se você errar, você pode perder o paciente. Então, bicho, fica a seu critério, eu quero estar vivo. Depois a gente dá um jeito. Bota aquelas próteses de atleta dentro de corredor, fibra de carbono, eu já pensei nessas coisas, mas eu sei, Dede, quando eu acordei na UTI, que aí eu tava lá todo cheio de ferro aqui no braço, nas coisas, aqui, aquelas antenas, né? Que aí a enfermeira veio mexer em mim, aí eu vi as pontinhas do pé assim, ó. Ainda tava roxa, mas estavam os dois pés aqui. Meu amigo, eu fiquei feliz demais. Quando eu vi meu pezinho ali, lá no final da cama. Né? Não mexia nada, mas ele tava lá. Oh meu Deus, graças a Deus. E essa época, assim, eu só fazia uma coisa. Meu Deus, muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora, o que é que eu vou fazer que eu tenho que sair daqui? Eu tenho meus filhos, tenho minhas coisas. Então eu ficava entre agradecimento e a sensação de sair dali, porque eu tinha muita coisa para fazer. E Deus me concedeu isso. De tanto eu pedi, ele ouviu. Esse período de pós-acidente, quanto tempo de recuperação? O acidente foi dia 29 de novembro, eu passei uns 15, 16 dias no hospital, entre UTI e cirurgia. E aí eu fui recuperando muito bem. Eu entrava em coisas graves, mas saía rapidamente. Então Deus não está comigo só no acidente, Ele está comigo nesse período todo. E está até hoje, está entre nós, né? Não tenha dúvida. Então, acho que foi 16 dias, eu não lembro, muita coisa eu não lembro. Porque foi muito intenso. Foram mais de 2 semanas, e aí eu consegui a liberação para ir para casa. Eu fui para Maceió, na casa da minha irmã, que é fisioterapeuta, e eles montaram lá na sala de casa, como se fosse um meu apartamento, com fisioterapia, com tudo, assim, uma coisa com muito carinho. E mais uma vez a família ajudando, né? E assim, a gente sendo abençoado. E aí eu fui para minha recuperação. Passei uns 40 dias numa cama. Eu tinha um amigo meu que era meu motorista, virou meu cuidador. Então imagina um bebê de 90 quilos que você tem que dar banho todo dia, né? Limpar e dar comida. Eu virei um bebezão, né? Naquele período. E aos pouquinhos, todo dia, né? Você fazendo um pouco a mais, um pouco a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho, você vai começando a sair daquele quadro. Aí com uns 45 dias eu fui para a cadeira de roda. Foi um dia muito feliz para mim, porque eu comecei a me movimentar de novo. Então, assim, quem for para a cadeira de roda por algum motivo, cara, agradeça a Deus. Porque você está se movimentando, você tá tendo locomoção. Como eu estava na cama, era bom porque eu estava vivo, mas era parado, eu não fazia nada, só mexia esse braço. Quando eu fui para a cadeira de roda, mobilidade. Inclusive, descobri que as nossas calçadas, as nossas estruturas de cidade, de prédios, elas não estão preparadas para cadeirantes. Se eu fosse secretário de novo, eu ia fazer um grande projeto para a mobilidade dos cadeirantes. Porque eu vou dizer, sofre. A minha cadeirinha quebrou várias vezes, empenou a roda várias vezes. Eu não parava, mas sofria. Sofria. E aí, depois da cadeira de roda, como fui para andar já, mais um tempo, né, alguns meses, com 3 a 4 meses aí eu fiquei em pé, mas assim, mancando. Quando foi maio de 2015, eu voltei a trabalhar. Aí eu operava um pouco, confiança também. Agradeço muito aos primeiros pacientes que operaram comigo, porque tiveram confiança em mim. Né? Imagina, eu voltando do acidente, tudo, eles acreditavam no meu potencial. E voltei a operar, e voltei a atender, e voltei a tudo. Quando foi no final de 2015, eu fiz a corrida da Lua lá em Maceió, 15 quilômetros, e consegui correr. Então foi o meu grito de liberdade e de vitória, né? Só sabe eu, né? Que eu cheguei chorando pra caramba. E o vídeo que eu mandei pros meus filhos, né? Gravando. A perna, o senhor falou que ela sofreu lesões. Precisou ser reconstruída, alguma coisa? Como é que foi que aconteceu? Existe uma prótese que ela vai dentro do osso, né? Intramedular. Então tá aqui o osso, o fêmur tem um canal. E aí você coloca a prótese dentro do osso. Foi uma prótese tipo a do Anderson Silva, quando quebrou a época a tíbia e a fíbula. Ele fez aquela fratura feia, né?
Então eles colocaram dentro e ela vai pro lugar e você já pode ficar em pé, inclusive. O meu fêmur direito, ele quebrou em várias partes. Então foram vários pedacinhos assim, tipo aquelas costelinhas que a gente compra no supermercado, assim, vários, né, pedaços. O fêmur esquerdo foi uma só, mas foi transversal e muito grande. E foi até pior de cicatrizar. E os pés, eu conversando com o Gustavão depois, ele falou que o pé direito fraturou em 30 lugares e o esquerdo em 31. E foi a parte mais difícil do tratamento cirúrgico, foi a dos pés. E o meu pé funciona tudo, mexe tudo, tudo, tudo. A única coisa que eu calçava 42 e foi para 40,5. 40, diminuiu um pouquinho. Mas funciona perfeitamente. Mas aí utilizou a prótese que ela fica por dentro. Por dentro, nos fêmurs. No lado direito eu tenho uma... São duas próteses, do lado esquerdo uma, aqui no braço eu também tenho. E o interessante é que o meu cotovelo, ele estralava, ele era assim, eu não tinha mobilidade, tinha muita dificuldade. E quando chegou no final do ano, eu fiquei 100% com mobilidade, 100%. Então foi assim uma coisa. Hoje eu faço todo tipo de exercício, jogo beach tênis, musculação, não tenho restrição nenhuma. Assim, graças a Deus por isso que eu falo, Deus é muito bom, acredite, peça, ele escuta. Coisa boa. O senhor é médico e todos os médicos, né? Melhor, todas as pessoas que querem se tornar médicos pensam logo, algumas, em sua grande maioria, no lado financeiro. E aí, existe até alguns estudos em que médicos, mesmo ganhando tão bem, acabam adentrando numa situação de endividamento por não saberem lidar com o dinheiro. Isso. E aí eu queria ouvir do doutor André, como é que o senhor lida com o dinheiro? Olha, eu passei muitas fases na vida e aprendi, a minha faculdade da vida foi muito cara. Eu digo que custou uns 2 milhões essa faculdade. Então, assim, o médico, o que ele sabe fazer é trabalhar muito. Ele se dedicar, se especializar, estudar e trabalhar. Eu pego hoje meus colegas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, os profissionais, de uma forma geral, estão trabalhando muito. É exigido uma especialização acima da média e o financeiro é pouco. E estão todos no assando e comendo. As faculdades estão abarrotadas de profissionais saindo todos os semestres. E assim, a medicina, ela saiu de... Até 2012 você tinha 150 faculdades de medicina e isso aí já dobrou, né? Esse número de faculdades dobrou. O número de médicos está cada vez maior no mercado, não tem especialização para todo mundo. Os salários vão diminuir, ou seja, aquela ideia de que você vai fazer medicina por dinheiro já caiu para água abaixo. Isso aí não tenha dúvida disso. Até, mesmo que ainda tivesse naquela condição, é aquilo que eu falei antes, não adianta, não vale a pena. É um dinheiro que você vai chegar uma hora que você não vai conseguir andar. Ou você faz porque gosta mesmo, ou não consegue. E aí, como é que o André lida hoje com isso, né? Eu aprendi a trabalhar a minha mente. Eu aprendi a trabalhar aquilo que eu quero. E a partir desse processo, a gente trabalha muito com a lógica, né? Eu quero comprar um carro, aí eu vou juntar de 100 em 100 para comprar o carro. Aí passam 5 anos trabalhando, sei o que, tal, se priva de tudo e compra o carro. A vida não precisa dessa lógica. Uma coisinha assim que, independente de regra, se você, no dia que você estiver lá, sempre ganhando um pouquinho mais do que você gasta, você vai estar tranquilo. Isso é uma boa regra. Mas, se você tiver um momento seu de preparar aquilo que você quer da sua vida, seu mapa de verdade. O que eu acho engraçado é o seguinte, você vai viajar para uma cidade da Europa, por exemplo, você sabe desde a saída da sua casa, o translado que você vai fazer para o aeroporto, a hora que pega o avião, quando chegar em São Paulo tem que pegar lá o passaporte, dá para a imigração, chega lá na França, você vai pegar um metrô não sei para onde, vai passar tantos dias no hotel tanto, vai alugar carro tal, vai ver tantos pontos turísticos, né? Vai fazer tudo aquilo ali, até você voltar para casa, tá tudo bonitinho. Isso numa viagem de 10 dias. E dá certo. Agora, para a sua vida, que é que vai deixar a sua paz ou o seu tormento, vai dar a sua felicidade ou a sua tristeza, o seu sucesso ou o seu fracasso, você não perde um minuto para programar a sua vida. Então, a vida tem que ser detalhada. Quando a gente fala, pede que receberá, pede um carro. Aí Deus, tá bom, vou lhe dar um Fusquinha. Ah, mas eu queria Ferrari, mas você não falou da Ferrari. Então, o universo, o que nós temos na vida, você tem que detalhar.
Detalhar mesmo, porque assim, se você não tem convicção daquilo que você quer, você não sabe para onde vai chegar, é Alice, né? Qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Então, isso é muito importante, mais do que o financeiro. Agora, preparar o orçamento, né? Saber de onde você vai faturar. Existe uma coisa chamada Lei de Pareto, que é muito boa também. Lei do 80-20. Né? Então, 80% dos seus esforços vão dar 20% do seu faturamento. E o inverso. 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus esforços. Acha 80-20 e começa a fazer 20% de esforço para dar 80% do seu faturamento. Eu fiz isso. E aí eu achei na medicina essa minha parte. No meu negócio eu achei essa minha parte. Aí começou a sobrar tempo. Hoje eu atendo o meu consultório, não tenho pressa de atender, não tenho aquela correria de marcar muita cirurgia, muito paciente, muito exame, não tenho essas metas de... o que eu ganho ali, ganho com muita dignidade, ganho bem, sem aquela atropelo. Eu estudo meus casos, eu consigo hoje analisar fielmente ali, ir atrás e ver o melhor do meu paciente. Eu consigo estar ali em paz, até para raciocinar na hora e dar o feedback para ele. Hoje, por exemplo, eu antigamente analisava o exame de sangue, era tudo muito rápido, eu pedia 4, 5 exames. Hoje o paciente senta na minha mesa, eu peço 40 exames, eu analiso ali, eu sei porque eu estou pedindo eles. Então tudo isso vem porque eu tenho tempo para me dedicar. Se você está naquela correria, de segunda a segunda trabalhando, assando e comendo, parece um zumbi, né, que não dorme. A família não vê você, com certeza vai se separar. Os filhos crescem, não tem aquele amor, não tem o respeito porque não vive. Então isso não é vida, não vale a pena. Né? Então assim, eu aprendi a fazer diferente. E aí financeiramente isso também vai se ajustando. E eu aprendi uma coisa, dinheiro é meio do caminho, é uma ferramenta. Né? Isso é coisa pequena, dinheiro... tudo que o dinheiro compra é barato. Um avião, a cidade aqui todinha é barato. O que é caro, o dinheiro não compra. Que é a nossa amizade, é a nossa saúde, é a nossa dignidade. Tudo isso aí não compra. Então, assim, bota isso na cabeça que o dinheiro vai ficando pequeno. Né? Eu não estou dizendo aqui para a gente pregar a pobreza, não é nada disso, porque Deus não quer ninguém pobre, não. Quer todo mundo bem-sucedido, quer todo mundo feliz, quer todo mundo realizado. O sonho de cada um é de cada um. Se um é a Ferrari, o outro é o sítio, o outro é viajar o mundo todo, não importa. Todos têm o mesmo direito. Eu, você, todo mundo aqui tem o mesmo direito. Então, hoje eu prego isso. Tá? Assim, quando eu faço a parte de negócio também, a gente faz mentoria, a gente trabalha muito mental para esse lado. Vamos nos preparar. O que é que você quer da sua vida? Todo dia você tem que olhar para o seu sonho, você tem que pensar nele e você tem que se sentir nele. Porque existem as frequências, existem... hoje em dia, para você dar certo na vida, o pessoal chama código, sistema, metodologia. É uma regra. Se você fizer, dá certo. O problema é que ninguém ensina a gente isso. Não ensina. Assim, é um negócio que a gente podia... Se entendeu por gente, você com 5, 6 anos já era pro pai e a mãe, meu filho aqui, seu sonho, não sei o quê, todo dia, agradecer a Deus, tal. Quando crescesse um pouquinho mais no colégio, tinha que ter essa matéria do como eu vou ser bem-sucedido na vida, como eu vou comandar a minha vida, como eu vou viver. E nunca vou sobreviver, sempre no modo vida, não sobrevida, né? Só que a religião não ensina, a família não ensina, a escola não ensina. E aí, quem que vai ensinar pra gente? A vida. E aí, essa vida minha a escola foi de alto custo. Mas valeu a pena, porque eu tenho vivência e hoje eu sei o caminho e tento socializar isso. Qual a idade do senhor hoje? 51. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa como essa, com o André, lá de 18 anos, o que é que o doutor André Valente dizeria para ele? Por de 18 anos? Sim. Meu filho, sonho maior, sonho muito grande, sonho grande, peça. Lembra do Mateus 7,7? Aí eu falaria tudo isso que eu falei aqui. É uma coisa assim que se eu pudesse, eu intensificaria mais o André. Nunca perca essa essência. Sabe? Porque no final das contas você não muda. Você amplifica o que você vai tendo. E outra coisa, você vai criando a sabedoria de que coisas que importavam tanto. Alguém falar mal de você ou um bem material. Não sei, o que mexia tanto. Nem sempre é aquilo tudo. Então você começa a ficar uma coisa mais serena, né? Com o passar do tempo. Eu queria também falar com o André de 120 anos. Se eu pudesse, eu queria também. Então, com 18, com 120. Porque o meu pedido para Deus, um dos pedidos é chegar a 120. Está comprovado que dá para chegar lá. Por enquanto, até 120 dá. Então, eu estou nesse caminho.
E eu queria falar com 120. E só diria o que pro 120? Meu amigo, parabéns. Que quando você sonhou com 18 que ia chegar a 120, ó, eu sou seu fã. Se arrependeu de alguma coisa, doutor André? Olha, sim, às vezes você passa por situações que você diz, caramba, não precisava ter feito isso. Eu podia ter feito diferente. A gente, assim, não tem nenhum arrependimento assim maior, mas você dizer que eu não sinto isso, eu sinto alguns arrependimentos, mas eu lhe digo uma coisa, eu não trocaria nada daquilo que eu passei, entendeu? A gente sente, mas você assim, não, eu não trocaria. O que aconteceu, eu não mudaria nada. Se eu fosse lá por 18 anos, eu falaria isso, mas assim, eu sabendo dessa história que eu passei, porque assim, qualquer mudança nesse caminho ia me tirar, talvez me tirasse tanta coisa boa que eu amo, que eu, assim, e tanta coisa que vai me deixar no 120, né? Então, eu não mudaria nada, mas bater algumas situações de arrependimento, não tenho dúvida. Teve aqui um dos convidados, né, nosso, grande doutor Raimundo Palmeira, que é um ícone da advocacia alagoana, grande criminalista, e tem uma fala dele que inclusive bateu mais de 2 milhões de visualizações, onde ele fala que depois da pandemia tenha medo dos normais, né? E ele fala, né, que depois da pandemia, quem não tiver um pouco de ansiedade, um pouco de pânico, etc e tal. E aqui eu estou falando com alguém da área da saúde. E eu queria ouvir do senhor se de fato, ou o que muda na vida da sociedade mundial, diga-se de passagem, em relação à saúde, pós-pandemia. Eu não tenho dúvida de uma coisa, assim, a pandemia ela veio numa mudança de era, a gente já estava nessa mudança, na época da inteligência artificial, na mudança da economia, aí veio a pandemia e acelerou tudo. Modificaram-se os processos. O que era a economia antes da pandemia, hoje é outra. O que era a medicina antes, hoje é outra também. E assim para todos os setores. A comunicação e assim por diante. Então, hoje, você tem um corpo que não age, não reage, não tem as mesmas parâmetros que você tinha antes da pandemia. Então, quando você vê um paciente hoje pós-Covid, por exemplo, você pode esperar muito mais coisas que na época, antes da pandemia, você não via. Por exemplo, doença cardiovascular em pessoas muito jovens. Você não pensava nisso. Você não pegava um menino de 18 anos e fazia um check-up com 40 exames de laboratório, teste de esteira, eco. Não fazia isso. Era uma outra época. A gente estava numa época de uma medicina que era, eu chamo medicina de segunda geração. Era a medicina que é a medicina reativa. Você está com dor, vai ao médico, o médico reage e medica, investiga. Você está com um problema de cansaço, vai ao médico, o médico reage e vai investigar ou vai medicar e vai esperar acontecer. A medicina de terceira geração pós-Covid é aquela medicina proativa. Não espere a pessoa adoecer. Você tem hoje quatro situações para doenças crônicas que estão matando muita gente e que a medicina de segunda geração não conseguiu resolver isso. Então, essa visão nova de terceira geração, ela está muito focada. Quais são os 4 grupos de patologias que estão matando a médio e longo prazo? Doença cardiovascular, neurodegenerativa, câncer, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Então a gente tem que começar, se você sabe que as pessoas que vão viver mais tempo podem ter uma dessas 4 ou até as 4, antes que elas aconteçam, você tem que ir atrás. Então o otorrino não pode ser mais só otorrino. Ele tem que entender de endocrinologia, de cardiologia, neurologia, psicologia. Então você tem que ser um médico preparado para atender um corpo, não uma orelha, não um nariz, não uma garganta. Entendeu? Você tem que ser um médico, você tem que lembrar do geral do corpo. Por exemplo, hoje eu pego muitos pacientes com rinocinusite de repetição, otite de repetição, e eu analiso o paciente, desinflamo o corpo, diminui os processos inflamatórios que são contínuos, as formações de radicais livres, então esses processos inflamatórios que vão desencadear as crises. Então você trata o paciente, faz uma situação de proatividade mesmo, olha, você vai tomar isso, aqui, exercício todo dia, cortar açúcar. Então, um otorrino há 10 anos atrás, ele ia falar de açúcar, de radical livre, não ia suplementar o paciente, não ia orientar o paciente, nada disso. Hoje em dia, para operar um paciente, eu preparo o paciente. Eu não espero acontecer a complicação, ou inflamar, ou não cicatrizar bem. Eu já vou prevendo isso, preparando ele de uma forma que ele chegue lá
o mais desinflamado possível, com a maior capacidade de cicatrização possível, e que você tenha um ambiente bom, de bom-estar, né, geral, da homeostase do corpo, para que você consiga superar aquela ato que é cirúrgico, por exemplo. Então, isso aí é uma medicina moderna. Pós-Covid veio isso. Agora você tem que lidar com as ansiedades, você tem que lidar com até a perda de memória, né? Quantas pessoas tiveram. Você sabe que aquelas infecções que eram de uma semana, 10 dias, começaram a... Se você deixar, cronifica. Nem tudo é remédio, você tem uma divisão muito grande entre tratar a doença e promoção da saúde. Para você tratar um paciente hoje, você tem que promover o melhor funcionamento do corpo e também tratar a doença. Então, você hoje uma infecção, você usa antibióticos, o corticoide, vai pontualmente tratar aquela infecção de garganta, vai diminuir o processo inflamatório, mas ao mesmo tempo vai fazer o corpo funcionar melhor, para que aquele edema residual do próprio corticoide, que pode causar uma retenção de líquido, mexer com algumas outras células, algumas outras coisas. Então, você vai promover a saúde do corpo para evitar uma sequela, evitar um efeito colateral do medicamento e assim por diante. Então, essa visão ampla da medicina, proativa, com tecnologia, com uma visão geral do corpo, e onde o médico tem que estudar pra caramba, porque se ele falar qualquer coisa, o ChatGPT vai denunciar ele. Então, você tem que entender. Quando eu estou no meu consultório, estou ali falando. Hoje eu explico muito mais, até para a pessoa entender e fazer aquilo ali. Você tem que fazer. É um ato de persuasão, né? Ali no consultório. Ali você vai influenciar positivamente o paciente. Mas se você falar besteira, ele vai ali no ChatGPT, na hora, cai tudo por água abaixo. Então, esse conhecimento tem que ser pleno mesmo. Então, assim, graças a Deus, ao mesmo tempo que veio a inteligência artificial que traz muito conhecimento, a gente também recebe conhecimento para estudar. O que era difícil, né? Antigamente, você, para fazer um estudo científico, você mandava um e-mail, aí recebia lá 6, 8 artigos pelo correio, estudava a cópia desses artigos e ia fazer um estudo. Então, era muito limitado. Hoje eu consigo, pelo próprio ChatGPT, mesmo pelo OpenAI, me dê aí um estudo, 50 estudos atuais sobre as novas abordagens em pacientes com zumbido. E ele vai lá listar, eu vou conferir, e vou estudar, e faço o resumo e tal. Então, eu tenho uma capacidade de atualização muito mais rápida, muito maior do que antes. Então, essa é uma medicina que mudou, a visão do médico tem que mudar, o comportamento dele tem que mudar, e tudo isso a gente tem que se encaixar no processo. E eu espero que nossos colegas consigam, né? Consigam ir migrando. Eu vi isso muito precoce porque eu também fui para a frente de batalha da Covid. Então, lá quando eu trabalhei no hospital de Covid, de UTI de Covid, então, eu via coisas assim que eram inexplicáveis. Você tinha um paciente com uma glicemia lá de 400, 500, você fazia bomba de insulina e conseguia baixar a glicemia. Você tinha uma glicemia de 30, 40, paciente com coma hipoglicêmico, você fazia as ampolas que fossem de glicose hipertônica e a glicemia não sumia de imediato. A gente aprendeu a fazer esse controle com o tempo, mais espaçado, não querer fazer muito rápido. As intubações, as drogas que a gente usava para manter o paciente no respirador, totalmente fora do padrão que era antes. E assim foram muitas e muitas coisas. O senhor lida com muita gente, né? E ajudou muita gente também nesse período em que o senhor atua, né? Ainda hoje como médico, em especial cirurgião. Entretanto, a gente vive numa sociedade que parece que no lapso de tempo ela tem um perda de memória e se esquece daquilo que alguém fez outrora por ela. E aí a gente acaba esbarrando na tão chamada ingratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Bom, a gente olha assim, eu na verdade não ligo muito, eu olho assim, caramba, mas tranquilo, eu lido com tranquilidade. Eu não espero esse retorno, sabe? Na verdade a gente faz ali, se dedica e pronto. Eu passei hoje por uma situação de ingratidão muito pesada, muito forte, que eu não vou comentar aqui porque não cabe a situação, não acho que nem merece. Mas assim, hoje eu olho, penso, sabe meu olhar, na verdade é um olhar de empatia. Eu tento me colocar no lugar do outro. O que está acontecendo ali, né? Para que ele está reagindo assim? Não é, aquela pessoa não é normal daquele jeito. Eu conheci outra pessoa. Por que está sendo assim? Aí a gente tentar entender o processo e seguir. Entendeu? Eu não me afeta, não é assim uma coisa. No passado já me afetou mais, eu também fui ingrato.
A gente também é ingrato, né? Tem hora que você você aprende, esquece de dizer eu te amo, esquece de agradecer, esquece de contribuir, né? Isso tudo é um aprendizado, todo mundo passa e são fatos para crescimento. Se você enxergar, né, com um olhar de empatia, eu creio que faça você crescer também. O senhor é um médico muito bem sucedido, e aí o senhor bem ressaltou no início que também é empresário, né? E aí eu queria entender do senhor como é que funciona, e o senhor hoje atende também de forma gratuita a algumas pessoas. Como é que o doutor André Valente, mesmo sendo médico e tendo tantas ocupações, consegue ser um empresário também muito bem sucedido, né? Uma coisa que eu sempre vi, né? Assim, a medicina foi minha escolha profissional. Eu ia atuar o melhor possível, ia ser o melhor. Na minha cabeça, eu quero ser o melhor otorrino do estado, um dos melhores do Brasil. Eu ficava mentalizando isso e tal. E consegui chegar muito longe e ainda tenho muito caminho pela frente. Só que eu vi uma coisa: a medicina não ia me dar tudo aquilo que eu queria. Aquele sonho de 14, 15 anos, a medicina ia ter limite. Ali eu não me via, porque ali, nós temos limite. Nós, pessoa física, seja qualquer profissão que for, que depende de você, que depende da sua mãozinha, você tem limite. A minha consulta pode ser 100, 200, 1000, 2000, mas tem limite. A cirurgia pode ser o valor que for, o plantão pode ser o valor que for. Outra coisa que eu aprendi muito duramente foi no meu acidente, é que enquanto você está vivo, está bem, tudo está ótimo. Você está ganhando, está trabalhando, pau, ganhando muito bem, ótimo. Mas quando acontece uma situação daquela que eu não tinha renda passiva, eu só tinha a renda que eu trabalhava. Então, por mais que eu ganhasse bem, de uma hora para outra, pá, ele cai, ó. E hoje eu vejo muito profissional de saúde, muito profissional liberal, que está acima dos 65, 70 anos e trabalhando. Mas não porque quer, é por necessidade. Eu vejo muitos colegas médicos hoje no interior, que eram grandes especialistas, ganhavam muito bem, que tem que trabalhar ali naquele plantão, naquele 24 horas, para manter o seu sustento, a sua casa. Então não me via passando por isso. Sabe aquele médico, eu vi logo quando eu fiz residência, um cara muito conhecido fazendo vaquinha para fazer uma cirurgia de tumor. Ele não tinha condição. Então, caramba, esse cara é um profissional, uma boa pessoa, foi bem formado, isso não é justo. Então aí eu comecei a ver que eu preciso fazer algo diferente, a ver a sensação de eu quero mudança, eu quero algo a mais, eu quero algo diferente, eu não quero passar por isso, eu quero ter uma condição que eu, minha família, a gente tenha a dignidade de ter aquilo que Deus nos deu, o livre-arbítrio de escolher o bom. Eu não posso cair nesse caminho. E aí eu comecei a buscar, tive construtora, tive importadora, cresci. Eu até há 5 anos atrás, eu fui aquele cara rico, pobre, gordo, magro, feliz, triste, casado, divorciado, sabe? Eu era muito assim, eu não tinha estabilidade. E aí, quando após Covid, eu conheci um novo sistema de negócio que se encaixa nesse modelo atual de vida, de negócio, e aí que trabalha também o lado mental, e aí esse sistema educacional começou a me moldar e aí a quebrar. Ó, se os 5% da nossa cabeça é a mente pensa, ela pode querer mudar, ela pode querer pensar diferente. E os 95% é o nosso automático. É o que rege o nosso dia a dia de acordo com os nossos hábitos, com as nossas vivências. Então, se eu queria um resultado diferente daquele gordo, magro, rico, pobre, casado ou divorciado, eu tinha que pegar esses 5% e a toda força mudar, reprogramar os 95%. E aí eu comecei a aprender a fazer esse processo. É todo dia, viu? Água mole e pedra dura. É Davi contra Golias. Davi contra Golias. Mas Davi vence, com fé ele vence. Então fui fazendo, e aí aquela instabilidade foi se estabilizando, e aí agora, depois que estabiliza, ela começa a crescer. Com felicidade, com plenitude. Então você tem como moldar a sua vida, seu corpo, você tem como fazer isso. Isso é método, isso aí o pessoal chama, é um código, é uma programação. Isso aí é neurociência. Está ligado à física quântica, é uma coisa que é real hoje. Se você for estudar hoje os computadores quânticos, você vai entender muita coisa que acontece na vida que não nos conta e a gente às vezes vê ou passa por uma situação de autoensinamento, mas é muito pouco. Então, quando eu comecei a aprender a controlar minha mente, a ver de forma diferente, a olhar diferente, os resultados começaram a mudar. Não é do dia para a noite, não. Nós temos sempre altos e baixos, dificuldades, aquele momento de angústia. Tem hora que a mente apaga mesmo, né? Que você fica naquele em vez de 5, só tem meio, e o 95% aqui, ó, querendo sabotar a gente, mas aí esse meio, com muita fé, com muita força, ele cresce de novo e comanda.
Então, modo sobrevivência é você viver no automático com os hábitos antigos, uns 95%. E o modo viver é você pensar e você viveu agora de uma forma plena e você comandar a sua vida. E fugir sempre do automático do passado, né? Assim, você reprogramar para ter bons hábitos, boas coisas. Então, hoje eu sou um cara que tenta pegar sempre nos 5 pilares, sempre. Tem hora que esquece, tem hora que você não faz o método, mas você se policia e volta, e volta, e volta. É ajustando o leme sempre ajustando. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco, né? Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Estamos se aproximando para o final do nosso episódio, mas ainda temos algumas perguntas a serem feitas e eu já quero pedir a você, né? Compartilha, envia para que mais vidas possam ser impactadas com esse episódio aqui. Eu tenho certeza que está impactando a sua vida. Doutor André, a gente sabe que não é fácil viver e viver bem. O senhor bem ressalta sobre a questão que muitas pessoas elas sobrevivem e não vivem. E aí eu queria que o senhor desse um conselho para pessoas que têm um certo preconceito em procurar atendimento médico. E muitas das vezes, quando vem descobrir, né, uma certa situação da sua vida, já está em estado, às vezes, que terminal de saúde. Eu queria que o senhor desse um conselho aí para a nossa sociedade. Uma coisa que eu sempre faço para os meus pacientes, né, eu pergunto, principalmente os mais idosos, você quer ajuda? Porque o pessoal vai no consultório, mas você realmente quer uma ajuda? Quero. Pronto, já é o primeiro grande passo. Uma outra pergunta que eu sempre faço, você quer ver quanto tempo? Porque se a pessoa tem 50 anos, quer chegar aos 65, 70, sinceramente, chuta o pau da barraca, vai fazer qualquer coisa, porque 70 você morre. Você não vai passar daquilo ali, porque então, assim, se você realmente... eu só quero ver chegar até aqui, não precisa fazer muita coisa. Faça qualquer coisa que você vai chegar ali. A não ser que, né, assim, uma fatalidade. Mas se você quiser longevidade, quer saúde, você tem que fazer algo diferente. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter zelo pela sua máquina. Então tem que sair dessa só trato em último caso. Não, vá logo para o primeiro. Só vou ao médico se tiver uma doença. Não, vá buscar, deixa o médico ser proativo, investigar você, pedir marcadores, tem uma série de exames hoje com tecnologia que você pode prever uma série de doenças. Hoje eu fui tirar meu sangue no laboratório. A picada dói, mas pouco. Agora vá ficar no hospital, numa UTI, em cirurgia, 2, 3 semanas, tem uma hora que você não aguenta mais e você faria de tudo para estar fora dali. Então assim, por que você não faz antes de ir para lá? Né? Então tudo isso aí você tem que começar a pensar. Do mesmo jeito que você tem que projetar a sua vida, o que você quer, os seus sonhos, isso passa pelo lado físico. Então, assim, eu quero ter isso, ter aquilo. Tem gente que consegue milhões de coisas, milhões de reais, milhões de patrimônio, títulos e não sei o quê. Mas a saúde, né, uma coisa assim que não condiz, assim, não bate. E uma coisa, viu? A gente tem que ter um cuidado com uma coisa. Eu tenho um exemplo no meu condomínio, tem um senhor que ele nada de Guaxuma a Gaçatorta. Ele pega uma boinha, vai, nada e volta. Todos os dias ele está nadando ali. É impressionante. Eu não conseguiria ir daqui para 1/10 do que ele faz. E é corajoso, porque eu no alto mar ali, né? E ele vai e volta. E ele faz aquilo ali e dá a impressão de que você é uma pessoa muito saudável. Né? Só que aí ele descobriu que ele fazia aquilo ali para a natação, a musculatura dele, o preparo dele, o pulmão é suficiente. Mas para subir uma escada, para pegar peso, para pegar uma mala, para viajar, botar uma mala aqui naquele compartimento superior, para algumas atividades na vida ele começou a ter dificuldade, porque a musculatura foi sendo consumida, sarcopenia, não foi tendo a reposição de nutrientes, né, de fibras. Então você começa a ter um desgaste para um lado e aí você tem que ver o que você quer da sua vida. Quer chegar aos 120? Tem as mulheres que pegam aqueles pesos enormes na academia, né? E para ficar com a cintura assim, a coxa assim, o bumbum, tal, o glúteo, ótimo. Para agora tá ótimo. Mas esse peso de 120, 150, 160 quilos que você está pegando aqui no leg press, ele vai lesar a sua cintura e vai dar uma vida de idoso com dificuldade, com falta da cartilagem, com lesão, com chance de ruptura, fissura óssea. Então, se faz, evite. Entendeu? Então, essa situação aí a gente tem que começar a ver. Então, começar a pensar onde você quer chegar e fazer essa programação. Então,
Quer chegar longe, meu amigo? Não tenha dúvida, tem que ir ao médico, fazer os exames, tem que fazer os profiláticos, o preventivo. Tem uma série de protocolos. Hoje você tem reposição hormonal, hoje você tem uma visão da saúde voltada à longevidade. Então faça. Hoje está muito mais fácil. Assim, querer fazer. Então defina. Quer viver mais? Tem que ter o hábito, tem que ter o plantio para mais. Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Uma frase para rodar Brasil e mundo. Olha, tem várias frases assim. Eu me lembro frases de Ayrton Senna, frases de assim, grandes filósofos, né? Mas eu diria assim, o seguinte: meu amigo, se você quer, faça. Faça até dar certo. Não tem outra opção, faça até dar certo. Seja o que for, faça até dar certo. Isso vai valer para tudo, para relacionamento, para financeiro, para carreira, para físico, para espiritual. Se propôs a fazer, faça até dar certo. Não pare, não desista. Não desista. Então, assim, se uma coisa que eu pudesse botar no chipzinho da pessoa era isso. Porque se ninguém desistisse, meu amigo, o mundo era bem melhor. Pô, a gente sempre faz um bate e volta. Próximo ao término do episódio, eu queria ouvir do senhor um time. Fluminense. Com a cor. Azul escuro. Por quê? Eu me acho bonito com azul escuro. O lugar. Arapiraca. Por que Arapiraca? A cidade que me acolheu, a cidade que me fez o que é o André Valente hoje médico, e uma cidade que eu tenho muito carinho, muita admiração e eu tenho muita consideração, assim, é algo que eu tenho, onde eu tiver, a gente falou time Fluminense, mas o segundo time é o Asa. Boa, boa, boa. Uma música. O senhor canta? Olha, a gente canta, mas É uma música que marcou a vida do senhor. uma música recente tá escrito, né, de revelação, acho que erga a sua cabeça, né? Bate o pé e vai na fé, bota deixa embora. Eu acho que essa música aqui ela marcou muito, assim, muitos momentos, muita gente. Eu gostei dela e de vez em quando vem na cabeça. Mas tem várias. Um livro. Um livro tem vários, assim, uma referência para mim muito forte é a Bíblia, mas assim, um livro que me despertou, né? Algo diferente foi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Esse livro, ele ensina muito dessa filosofia que eu vivo hoje da mente. Tem vários livros muito bons. Estou vendo ali Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, né? Dale Carnegie, Homem Barriga da Babilônia, são excelentes. Leia todos, mas eu entender como é que a fé funciona na ciência, como é que você explica o poder da fé, cientificamente falando, fica mais fácil até para mim como médico. O médico é muito cético, né? Então, foi esse o livro. Coisa boa. Dentre tantas perguntas que eu fiz ao senhor, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Rapaz, você é muito bom. Você fez muitas perguntas boas. Olhe, uma pergunta que você não fez. Caramba, aí você me pegou. Deixa eu... o que te faz feliz, você sorrir? Boa. Doutor André Valente. O que faz o senhor feliz e sorrir? Olha, a liberdade. O sentido de liberdade, estar com as pessoas que eu amo, isso me faz feliz, faz sorrir. Assim, naquela, né, me dá paz. Eu não nasci para estar preso. Quando eu falo não estar preso, não significa não ter compromisso. A gente tem que ter compromisso, tem que buscar a fidelização das coisas, dos amigos, das pessoas, dos hábitos, né? Isso aí não tem dúvida. Mas eu não nasci para estar, por exemplo, você tem que ser médico, vai trabalhar ali 7 dias por semana, vai ser isso. Eu não consigo. O que eu estou fazendo hoje, eu estou aqui por amor, eu gosto. Eu gostei pra caramba. Muito obrigado de estar aqui hoje.
Sabe aquela... Primeiro, aqui tem uma energia ímpar. Ímpar. E segundo, eu tô aqui porque eu quis estar aqui, assim, eu dei graças a Deus pelo convite e estou aqui. Então tem muita festa que eu não vou, tem muita coisa que eu não, sabe, assim, que parece legal, mas para mim não é. Então eu gosto dessa liberdade. Coisa boa. Tem muita gente que está nos assistindo e o senhor falou sobre a especialidade do que o senhor atua e que é uma especialidade que está se tornando escassa por conta dos profissionais não terem se especializado, né? Alguns médicos na área. Como é que as pessoas podem fazer para contatar o senhor? Essa parte é a parte de odontologia, eu faço ouvido, nariz e garganta, mas a parte de odontologia, infelizmente, ficou muito a desejar. E graças a Deus me deu muita experiência. Porque como afunilou, né? Acabou que veio muito caso e eu tenho uma experiência muito boa. Tem o WhatsApp lá da clínica, que é o 82-99970-3269, 99970-3269. Tem o Instagram, que é o André _ Valente. Os 2 underline, porque o primeiro eu esqueci a senha. Eu tenho que botar 2 underline, ficou até hoje, tem mais de 10 anos. E assim, nas redes sociais, meu WhatsApp pessoal é 82-99968-3887. Pode mandar mensagem também no meu. Assim, eu vejo hoje, o médico de terceira geração é o que se comunica, é o que responde rápido, é o que está à disposição do paciente. Pois é, pô. Que honra, doutor André, ter o senhor aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Você tem uma áurea muito boa. E para mim é uma honra, mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor. Fique à vontade. Meu amigo Claudísio, eu só tenho a agradecer. Eu lhe digo uma coisa. Estar aqui hoje é um momento de muito prazer, de emoção. Me lembro de conversas que nós tivemos, né, anteriores e você nessa nova fase de vida. Eu só queria lhe parabenizar. Porque você é aquele cara que faz até dar certo. Parabéns mesmo. E essa sintonia que você faz, as pessoas que você traz, você consegue conectar, você consegue socializar. Então, eu só tenho a lhe dizer uma coisa, parabéns. Eu tenho certeza que aqui é um início de muitas outras coisas maiores. Viu? E eu tô com você, quero estar com você, porque a gente tem que estar perto de pessoas boas. Né? Então, a gente tem que estar junto, porque junto a gente chega longe. Né? Amém. Coisa boa. O senhor falava aí na frase, né? E o senhor bem ressaltou lá novamente, né? De fazer até dar certo. E essa é uma filosofia de vida minha, né? Eu acho que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Exatamente. E você que está nos assistindo, eu quero pedir a você, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Que bate-papo bom, agradabilíssimo, como diz o meu amigo Dr. Tutivés Zairan, grande desembargador aqui do nosso estado, né? Vai estar conosco esses dias, né? Para mim é uma honra ter o senhor aqui, doutor André. Elevou muito o nível do DDI Podcast com a sua vasta experiência, né? A sua comunicação, a sua áurea, né? Sua parte de espírito, isso é muito bom. Enalteceu muito aqui a vida da gente. Muito obrigado. Gratidão, meu amigo. Tamo junto. Valeu!